praticamente todos os agressores disseram para seus amigos e familiares que iriam fazer o que fizeram. Só que as pessoas acharam que era brincadeira. E as pessoas não levaram a sério aquelas afirmações. Eu sei que você já ouviu aqui, quem está acompanhando o canal, quem faz parte da nossa comunidade de famílias que se importam com a segurança com os filhos, onde eles estão estudando, que se importa acompanhar bem de perto a educação dos próprios filhos, você sabe muito bem o que não pode ser feito na hora de comunicar, contar uma situação de violência escolar. Mas, aparentemente, a imprensa profissional não sabe, ou alguém que faz a escolha das reportagens, o que vai ser exibido, não sabe. Então, aqui vai um alerta, olha, a gente realmente precisa falar sobre esse assunto. Não é bom esconder isso. É importante quando a gente levanta os alertas para as pessoas ficarem ativas e ficarem mais atentas, mais observadoras com os próprios filhos. E com isso evitarem ataques às escolas e situações de violência, novas situações de violência. Mas há uma maneira de fazer isso, há uma maneira de não fazer isso, porque há uma forma de fazer que piora as coisas, que propaga, que faz com que haja repetições. E eu vou usar uma reportagem, duas reportagens de canais de televisão que, porque fizeram o que fizeram, tornaram mentezinhas já adoecidas propensas a repetir o que foi feito de ruim em algumas escolas. Então, olha só, a gente vai ver junto uns trechos de uma reportagem de um canal de televisão. Alguém já deve ter visto isso em algum lugar. Então fizeram uma reportagem falando sobre um massacre que tinha acontecido há 20 anos atrás, ou comemoração, entre aspas, de 20 anos atrás. E houve uma coisa que a escola que sofreu o ataque fez, né? E isso não é um problema, é enfatizar que isso é uma coisa negativa, que não deve se repetir, que a gente deve lutar contra, mas aí existe uma coisa que não se deveria fazer em situações assim. Você nunca deveria fazer isso que eles fizeram agora, nunca. Nunca se deve colocar a imagem dos agressores, dos agentes de violência destacada, com os nomes completos deles, como se eles fossem heróis. Porque no fim das contas, para as mentezinhas que estão ali, juvenis, que estão doentes, que olham para uma situação dessa como uma situação positiva, mesmo não sendo, ao ver os protagonistas sendo exaltados, sendo colocados na mídia, sendo colocados naquela mídia de massa, ou seja, diante de multidões, o que acontece no coraçãozinho, naquelas mentezinhas doentes? Eu também quero aparecer diante de milhões. E isso incentiva a repetição daquele ato. E, inclusive, tem uma coisa muito triste em relação a esse específico, isso que aconteceu há 20 anos atrás. Houveram vários ataques às escolas, inclusive piores do que Columbine. Houveram antes ataques às escolas em lugares diferentes, em proporções diferentes, mas o de Columbine fizeram uma coisa muito, muito estúpida. Fizeram uma massiva exibição do ataque e das figuras que fizeram o ataque. E o que aconteceu? Um exército de pessoas, que eu estou dizendo que tem essa mentezinha que não tá boa, se espelharam naqueles troféus, porque é um troféu para uma criatura dessa ser exibido, a carinha dele limpa ali, em rede, não nacional mais, em rede mundial. Eles foram exaltados, né? Eles fizeram aquilo, olha só. E a imagem, duas coisas que não podem acontecer, que aconteceram nessa reportagem. A imagem dos executores, a imagem dos agressores e a imagem da agressão acontecendo. Eles fizeram essas duas coisas nessa reportagem. Terrível. O que a gente vai ver aqui, eu não vou fazer o erro que eles cometeram. Não vou deixar sair o nome dos caras e eu também não vou deixar que a cara deles seja perceptível. A gente vai distorcer isso bastante aqui. Que foi um grande erro, eles não distorceram. Essas imagens foram colocadas com nitidez, né? Excelentes fotos, inclusive, dos agressores foram colocadas com nitidez. Mais tarde, nessa mesma reportagem, eles colocam os rapazes em ação e o processo acontecendo. Eu vou colocar aqui um pequeno trecho que a gente vai botar completamente distorcido da coisa acontecendo, que não era para ser exibida. Não era para... Por quê? Porque isso estimula repetições.
E aqui a gente vai botar totalmente distorcido, mas não estava distorcido. Estava a imagem da agressão acontecendo, que uma criaturinha lá que estava no meio da violência foi e gravou. As autoridades pegaram aquilo, a mídia conseguiu vazar daquela imagem e exibiu para todo mundo. Isso vende, claro, né? As pessoas estão nervosas, estão procurando, mas isso foi um grande erro. Esses erros, e nessa reportagem vai mostrar imagens de agressores de outros ataques e do mesmo erro. De novo, mais uma vez, o agente de um outro tipo de ataque foi colocado aqui com a cara dele bem nítida, tela cheia na televisão. Isso é o troféu que essa galera busca. E vai acontecer a mesma coisa contra as duas meninas. Então, a reportagem é um grande erro. Grande erro. Agora aqui é um exemplo positivo, que as pessoas fizeram direito. Alguém orientou esse pessoal a fazer corretamente. No lugar de colocar o nome da criatura que fez o que fez, do agressor, está simplesmente ex-aluno. Não tem um troféu. Não tem o nome dele colocado nas galerias. Um ex-aluno invade escola. Ok, mata estudante, fere jovem no Paraná. Não vamos ver aqui a pessoa sendo, o agente sendo exaltado, porque por mais que a gente veja o texto falando, ele fez essa atrocidade, para a mentezinha que está doente, é como se ele estivesse exaltando. E isso a gente não deve fazer. Essa reportagem foi bem dentro do esquema que deveria ser. Ela noticiou o que aconteceu, para a gente ficar alerta, para a gente ficar esperto. Olha só onde foi. Foi perto de onde você mora? Fica atento, olha à sua volta. O que é para a gente olhar? É para a gente olhar se os nossos filhos estão brincando de que vão fazer. Porque uma grande parte desses agressores que fizeram ataques assim, que tiraram várias vidas, eles disseram, isso quem fez essa verificação foi o FBI lá nos Estados Unidos. Eles disseram que praticamente todos os agressores disseram para seus amigos e familiares que iriam fazer o que fizeram. Só que as pessoas acharam que era brincadeira. E as pessoas não levaram a sério aquelas afirmações. Então, um ataque como esse, a notícia desse ataque faz com que as pessoas que estão ouvindo isso de estudantes que querem fazer e acontecer, fazer mortandades onde estudo, passassem a levar a sério isso, né? Isso muda a forma como a gente encara. Então, é positivo fazer da forma certa. Então, você recebeu uma notícia bem estruturada, direitinho, como era para ser, passa adiante. Você viu que está tudo errado, estão botando a cara do agressor, estão botando a imagem da agressão, não passa adiante. E a gente vai mantendo os lugares onde eles estudam mais seguros e a gente se vê no próximo vídeo.